Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu quero trabalhar com vocês sobre os processos de separação de mistura. Na aula anterior a gente estudou um pouco sobre o que são substâncias puras, substâncias compostas, a gente viu também o que é mistura, que a gente pode ter dois tipos de mistura, homogênea e heterogênea, e hoje eu quero ensinar você a entender como que a gente faz o processo de separação dessa mistura. Porque a mistura é um conjunto de substâncias juntas, ela pode ter uma ou mais fases, a homogênea e a heterogênea. Então como que a gente faz a separação de cada um desse tipo de mistura, das homogêneas, das heterogêneas? Como que a gente separa? Que critério você vai usar para separar essas substâncias lá que compõem a sua mistura? Então em cada um desses processos que nós vamos estudar, a gente tem 10 processos aqui, nós vamos ter mais alguns e eu vou colocar no quadro para vocês organizando no caderno, mas nós vamos estudar cada um deles. E eu vou colocar algumas imagens para a gente conseguir visualizar melhor cada um desses processos, tá certo? Então, pessoal, o primeiro processo que nós vamos estudar é o processo da catação. Esse nome catação vem do verbo catar mesmo, que a gente está vendo aí nessa imagem. Então, o processo de catação ele é um processo manual, então você vai fazer a separação de misturas de forma manual. Normalmente a gente usa a catação para separar componentes que estão no estado sólido. Então a gente separa pedaço de ferro com pedaço de zinco, grãos de feijão, pedras, né? Que a gente pode usar a mão, como é o caso da imagem que nós estamos vendo, esses trabalhadores separando os grãos de café. Então a gente pode usar a mão ou também podemos usar uma pinça, dependendo da necessidade e do que você estiver separando, né? É um processo que é muito comum para nós, no nosso cotidiano, que a gente utiliza muito isso. Antigamente era mais comum catar feijão, né? Para você catar e separar os feijões de algumas pedrinhas que poderiam vir quando você compra o feijão. Mas hoje eles têm um processo de separação um pouco mais desenvolvido nas indústrias, então não é necessário mais, principalmente quando você compra o feijão tipo A. No processo de tratamento, né, e seleta coletiva do lixo, o processo de catação é muito utilizado ainda. Então, a gente vai separando por classe, né, os dejetos. Então, é assim que a gente faz esse processo de separação, por catação, certo? Então, o processo de separação magnética, ou atração magnética, ou imantação, ele é um método que ele vai utilizar as propriedades magnéticas de um material. Então, só é possível utilizar ele quando um dos componentes que você estiver atraindo tiver essa propriedade de magnetismo que faz com que ele seja atraído pelo ímã, né? É muito comum a gente encontrar equipamentos como esse daí, que a gente utiliza para separar materiais que têm propriedade magnética, por exemplo, em lixões, em ferro velhos. Então, a gente vai ver estruturas metálicas sendo separadas das outras carcaças, né, de carro, por exemplo, ou de outras estruturas, para poder fazer o processo aí de reutilizar esse metal. Então, normalmente, alguns metais que são atraídos são ferro, níquel, cobalto, que eles estão... que eles contêm essa propriedade de magnetismo. Então, quando utilizam essa estrutura que tem esse ímã grande, agora sem os equipamentos dá para você ver, né? Essa parte mais inferior dele aí é onde fica aquele ímã gigante que você pode atrair. Quando você faz uma separação menor, como por exemplo, você pode separar farinha de ferro, né? De limalha de ferro. Então, você pode ver claramente o ímã atraindo, então, essa parte desse material, desse metal que tem a propriedade magnética. Então, é bem fácil de ver e é uma separação extremamente rápida, né? Por conta dessa propriedade magnética. É muito utilizado isso nas indústrias, mineradoras, indústrias químicas. Você pode ver essa estrutura aí com essa roldana, esse separador magnético radial. O que eles fazem? Eles colocam esse ímã gigante aí, enquanto estão passando os materiais, aquilo que tem propriedade magnética vai ser atraído e já nem vai fazer parte mais da produção por causa desse ímã gigante que eles têm na estrutura. E é mais ou menos assim que fica. Esse aqui é um outro separador magnético, eu acho que é o separador magnético radial, ele tem essa roldana e ele fica girando. E ele fica, tudo que passa por ele, que tem propriedade magnética, é atraído e fica retido nele. Então, o que sai daí, o que passa por isso não tem propriedade magnética, não fica retido. Esse processo agora de peneiração ou tamização é um processo que ele é feito por peneiras, né? Ou de forma manual ou de forma mecânica, como a gente está vendo, que a gente separa sólidos de tamanhos diferentes. Nesse caso, a gente tem uma areia sendo separada de alguns pedregulhos.
Então é muito utilizado, por exemplo, na construção civil, também é utilizado na culinária, né? Para a gente cozinhar, a gente separa alguns pós que tem gramaturas diferentes, que é a espessura do grão lá, o tamanho do grão, como se fosse o diâmetro dele. Então, cada peneira e essa telinha, ela permite passar um grão com essa gramatura exata. A gente também tem a forma de peneirar de forma assim, não só manual, mas também tem de forma industrial, que a gente tem, por exemplo, as peneiras que elas são automáticas, como essas aqui. Essas peneiras, cada uma dessas bandejas tem uma gramatura diferente, então elas vão trepidando ou tendo aí uma vibração, e aí o pó, ele vai sendo peneirado de acordo com a gramatura, né? Lá da gramatura maior até o pó bem fininho, de acordo com a sua necessidade para o que você estiver trabalhando. Então, na indústria também é muito comum esse tipo de peneira aí, que é uma peneira mecânica, né? Esse é um processo de peneiramento muito comum. No processo agora de levigação e de flotação, nós utilizamos a densidade a nosso favor. O que acontece? Na levigação, que é a imagem que vocês estão vendo, você vai ter aí o processo que o garimpeiro usa para separar o barro, né, e a areia dos metais que ele deseja, no caso aí o ouro. Então o que acontece? Ele coloca entre dois sólidos um líquido de densidade intermediária. Então o barro, ele vai ser como se ele tivesse carregado pela água. Então ele vai sendo carregado pela água enquanto ele faz esse manejo da água, né? Ele vai balançando aí esse disco e a água vai carregando, como se ela fosse carregando as partículas de barro e deixando só os metais com a densidade maior no fundo. Então ele vai, de certa forma, separando esses dois sólidos. No processo que ele utiliza para encontrar pequenas partículas, por exemplo, de ouro, ele precisa ter muito cuidado para não perder essas partículas. Se ele manusear de uma forma muito rápida e sem cuidado, ele vai perder, por exemplo, as pepitas de ouro, que são muito pequenas. Então ele tem que ser muito observador e fazer isso com muita cautela, né? Esse processo de levigação. No processo que nós temos a flutuação ou flotação, a gente também separa dois sólidos com densidades diferentes através de um líquido, né? Nesse caso aí a gente tem a água e a gente vai ter a serragem, né? Que ela vai estar misturada. O que acontece? A água, ela vai entrar no meio dos dois sólidos, como ela vai ter a densidade intermediária, ela vai separar os dois. Se você tivesse só os dois sólidos, você dificilmente conseguiria separá-los, mas a água vai entrar nesse processo aí para separar a serragem da sua areia. Então fica muito mais fácil você, quando você coloca água, você ir lá e recolher a serragem. Você pode vir com a peneira e tirar a serragem daí. Então é um processo muito simples e muito eficiente de separação de sólidos que a gente pode utilizar, certo? Uma outra forma de usar a flotação são nas indústrias mineradoras. O que acontece? Quando você tem uma mistura heterogênea e você tem partículas que você quer dispensar, você injeta ar nessa mistura heterogênea. E aí, essas partículas que estão dispersas nessa solução, elas vão se agregar a essas bolhas de ar. E elas vão ficar com esse formato, parecendo uma espuma suja. E aí, quando elas absorvem nessas bolhas, você pode jogar essa espuma com essas partículas que foram absorvidas fora, que essas partículas você quer dispensá-las. É muito comum utilizar esse tipo de processo de separação de misturas para você poder fazer o beneficiamento de metais como o cobre. Então, quando você vai fazer tratamento, né, arrancar o cobre de alguns minérios, você costuma fazer esse tratamento de flotação. Então, você vai usar a densidade e a absorção dessas partículas nas bolhas de ar que vão flutuar, e aí você vai desprezá-las. Na sedimentação, você tem uma mistura, né? E você deixa essa mistura em repouso, normalmente sólido líquido, ou também pode ser líquido. E aí, essa parte que for mais densa, ela vai decantar, ela vai sedimentar, né? Que a gente diz que ela vai ficar no fundo do frasco. Para separar depois o que entra em repouso, o que fica sedimentado, você pode ou fazer a decantação, que você vai, né, passar de um recipiente, a parte que ficar em cima você joga em outro recipiente, aí você separa, ou você também pode usar a sifonação. Você vai colocar uma espécie de encanamento, né, que vai conduzir aí o líquido só até onde for necessário. E depois que você separou tudo que você quis, você tira o sifão e ele vai parar de fazer a separação. Tem outros métodos para poder fazer essa separação. Por exemplo, a gente tem o funil de separação,
Você coloca aí uma mistura, por exemplo, de água e óleo, uma parte mais densa e outra menos densa. Você agita, com o tempo vai decantar e aí você vai conseguir separar o óleo da água, como por exemplo a gente tem aqui. Por densidade, né? Não só água e óleo, mas a gente consegue separar. E quando você separar tudo, você abre a torneira e separa as fases. É bem simples. No processo de centrifugação, que nós utilizamos inclusive em casa, né, para poder secar as nossas roupas, a gente se utiliza da força da gravidade e também da força centrípeta. O que acontece? Quando a gente está girando no movimento uniforme, o que acontece? Na nossa máquina, vai secando a roupa porque a água vai saindo pela tangente, né, que é o que está acontecendo aí. Na centrifugação, em uma centrífuga, você consegue separar por densidade o plasma dos eritrócitos. Então, o sangue, que é uma mistura heterogênea, claro, olhando pelo microscópio, você consegue separá-lo, então, numa centrífuga dessa, certo? É claro que a olho nu a gente acha que é uma mistura homogênea, mas não é, porque ele tem gordura, tem água, tem muitas coisas e estão em fases diferentes. Quando a gente olha o movimento da centrífuga, você vai ver que o material mais denso que é o que vai ficar embaixo. Então, você utiliza da centrífuga e também da força da gravidade para ter essa separação na centrifugação. No processo de evaporação, a gente consegue separar o sólido de um líquido, né, de duas formas. Ou a gente deixa a mistura em repouso, ou então a gente aquece a mistura até o líquido, que é o componente mais volátil, sofrer evaporação e aí a gente consegue ter a separação. O problema é que a gente tem a perda do componente líquido, né? Então, se você quiser esse solvente por algum motivo, você vai perdê-lo. Esse é o inconveniente da evaporação. Desde que você não venha retê-lo de alguma forma, né? Como, por exemplo, usando um condensador. A cristalização pode ser usada de diversas formas diferentes. O que é o processo da cristalização em si? É quando você tem um sólido e ele está dissolvido, né? Ele está dissolvido em uma solução e você consegue cristalizá-lo de volta. Você consegue fazer com que ele passe para o estado sólido. Como que você pode utilizar isso? Vamos supor que você tem uma mistura aí de sólidos que eles se cristalizam em temperaturas diferentes. Então, você aquece essa solução, dissolve todos os sólidos. Você aquece a solução aí a mais ou menos 50 graus Celsius. Essa solução vai começar a se resfriar. Vamos supor que você tenha duas substâncias dentro dessa solução. Você tem a substância A e a B. A substância A, ela cristaliza, ela passa para o estado sólido a 30 graus Celsius. Mas a substância B só passa para o estado sólido a 10 graus Celsius. O que vai acontecer então? Sua substância lá, sua mistura, ela acabou de sair do fogo, ela tá quente. Aí você coloca ela na bancada e começa a resfriar essa substância, essa mistura, né? E aí você vai 50 graus Celsius, 40 graus Celsius, 30 graus Celsius. Nós sabemos que a substância A, ela vai voltar para o estado sólido a 30 graus Celsius. Então, ela vai cristalizar nesse momento. Quando ela cristalizar, você vai e filtra, certo? E aí, você retira esse filtro com a substância A. Aí, depois, você vai resfriando mais essa solução e chega lá a 10 graus Celsius. Você resfria ela e chega a 10 graus Celsius. Quando chegar em 10 graus Celsius, a sua outra substância vai cristalizar. Então, você filtra ela, passa por um filtro e recolhe essa substância que foi cristalizada. Então, você tem que saber as temperaturas de cristalização de cada uma das substâncias que você tem. É assim que a gente utiliza, por exemplo, para evaporar o sal que você tem na água do mar. Então, quando a gente faz a evaporação da água do mar, você permite a cristalização de diferentes sais, sendo que o último a ser obtido é o cloreto sódio, que é o sal de cozinha que a gente usa, né, que é o NaCl. Então, você faz um processo de evaporação dessa água, né? E você vai cristalizar ele de forma fracionada, porque primeiro você vai cristalizar outros sais e por último vai ser ele. A gente usa esses tanques de evaporação, que eles são bem rasos e bem extensos, e a água do mar é colocada e com o tempo ela vai evaporando até que fique só os sais. Aí você vai fazer a separação e o tratamento desses sais para poder revender. Aqui no processo de dissolução fracionada, a gente vai utilizar a dissolução para separar dois sólidos. Então, no caso aqui, a gente tem areia e sal. Como que a gente separa areia e sal? Então, uma ideia é você jogar água aí, misturar a areia e o sal, e o que vai acontecer? A sua areia, ela não se mistura, ela não dissolve na água, mas o sal sim. Então, o que acontece? O sal vai ficar dissolvido na água e a areia vai permanecer na sua fase. Então, a gente pode fazer uma filtração e aí a gente vai separar a areia da água com sal, né? E aí separou a areia. Depois, para separar a água e o sal, a gente pode fazer uma evaporação, né? Utilizando temperatura ou não.
Mas aí a gente conseguiu, então, utilizar, através da dissolução do sal na água, a gente conseguiu utilizar essa dissolução para poder separar o sal da areia, né? Nesse caso. Pessoal, então essa foi a nossa aula. Nós vimos 10 processos de separação de mistura e iremos ver mais 10 processos de separação de mistura na continuação dessa aula, na parte 2, certo? Eu espero que você tenha gostado e que eu tenha sido clara, que eu tenha conseguido te ajudar a entender esse conteúdo sobre separação de mistura. Se tiver ficado alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que assim eu posso te ajudar, tá bom? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.